importante, é um divisor de águas, de uma nova forma de percepção. Então, é uma pena que a gente não esteja ao vivo, porque essa aula seria muito mais integrativa ao vivo, assim, no sentido de prática, mas as práticas que eu propus aqui já vão trazer muitas aberturas para vocês nos próximos dias. Então, antes da gente começar, feche os olhos um pouquinho, faça seu próprio centramento, da forma que você conhece. Independente de qual que seja, traz a percepção para o corpo. E lembra do que te impulsiona. Inala grande e abre os olhos. E aí me diz uma coisa, todo mundo viu a live da Branca de Neve? Então, quem não viu, depois vê lá, porque aquele programa, aquele encontro foi preparação para esse encontro de hoje. Ele não foi ao acaso. Então, nesse conto da Branca de Neve, vocês puderam perceber os 7 veículos pelo qual a alma humana transita. Né? A Branca de Neve, quem não participou vai pegando um ganchinho agora, né? E vai lembrando das histórias infantis. A Branca de Neve passa por um monte de desafios, é jogada na floresta, né? A bruxa má, que não podia ter uma outra pessoa tão bonita quanto ela fica horrorizada, não pode conviver com uma pessoa tão bonita, tão melhor do que ela. Então, ela manda a Branca de Neve para a floresta e lá ela atravessa as 7 montanhas, encontra os 7 anões, os 7 pratinhos, experimenta as 7 caminhas e daí só pode deitar na última caminha. E em todo o conto, ela vai passando por várias adversidades, por várias situações em que ela tem que aprender a lidar com as dinâmicas da vida. Então, ela tem que lavar, ela tem que passar, ela tem que limpar, até que ela passa um tempo fazendo aquilo tudo e depois cai num sono muito profundo, porque ela se rende aos desejos, né? Os desejos que aparecem, é difícil lidar, né, com os desejos, com os impulsos que aparecem, estimulando você quando você está pronto, de repente, tá lá direitinho na sua dieta, chega alguém para te visitar e fala, poxa, vamos comer uma pizza. Aí você, putz, saí do caminho. Aconteceu comigo. Você tá lá no caminho e aí você meio que, só um pouquinho dessa vez. Então ela passa por os vários desafios da vida até que chega um momento que não dá mais para adiar, né? É ela com ela mesma. Então ela cai naquele sono profundo, para ela poder processar todos os desafios da vida, até ela poder estar mais inteira para viver em união com os seus sentimentos, com o seu corpo, com o divino dentro dela. E isso é muito semelhante ao que a gente passa na nossa história de vida humana. A gente passa por várias fases, como o Rudolf Steiner traduziu muito bem nos 7 setênios, nas idades, né? De 7 em 7 anos, as nossas necessidades vão mudando muito, e o tempo todo nós somos convidados a enfrentar as coisas difíceis que acontecem, como os infernos que acontecem, a gente tem que lidar com aquilo, seja uma dificuldade física, uma dificuldade do relacionamento, até que a gente possa compreender e poder soltar para seguir em frente. Se a gente não solta, a gente fica amarrado e de repente fica vivendo uma vida com dificuldades emocionais, físicas, e às vezes com doenças, né, muito complicadas. E os chakras, como essa aula é sobre chakras, ela tem tudo a ver com essa história da Branca de Neve, porque os nossos chakras, eles são os centros de energia do corpo, são os pontos aonde o nosso corpo, como um ponto de energia,
os nossos canais, os meridianos, já conhecidos pela acupuntura, eles se encontram em maior plenitude. Então, os chakras, eles representam todo esse movimento da consciência humana que vai, ao longo da vida, passando pelos desafios para poder se harmonizar. Então, se a gente trouxer um paralelo em relação ao encontro da semana passada, onde a gente estudou as glândulas endócrinas, existem muitos pontos de chakras, não são só esses são os pontos principais, e também são os pontos principais relacionados às principais glândulas endócrinas. Então, a gente tem o chakra básico, o umbilical, o plexo solar, o cardíaco, o da garganta, o frontal e o coronário. E cada parte dessa vai estar relacionada a uma glândula endócrina e a um desafio da nossa vida como humano. Então, assim como a Branca de Neve, que ela teve que atravessar, né, a parte mais física, então, quando ela chega nos 7 anos, aos 7 anos, quando está muito claro que ela não é mais a mãe, ela não está naquela fase de simbiose com a mãe, ela já não está numa fase tão grande de simbiose lá com o pai, e ela pode já perceber os limites, que ela existe num ser independente do seu pai e da sua mãe, mas precisa desse pai e dessa mãe ainda para poder caminhar no mundo. Então, isso que recebe nesses 7 anos, essa informação que a gente recebe nesse início da vida, é o que vai nos dar um norte de como se relacionar nos próximos anos da nossa vida. E isso tem uma repercussão de acordo com o desenvolvimento de cada glândula endócrina, porque o cérebro humano, de verdade, ele só está pronto aos 21 anos. Então, cada glândula, cada chakra vai representar essa fase da vida humana onde a gente vai se desenvolvendo perante os desafios. E aí é interessante que esse estudo dos chakras, ele é um estudo muito antigo. Para quem já teve contato com a medicina ayurvédica, ou yoga, ou medicina chinesa, ou principalmente a filosofia, os textos que relatam mais de 5.000 anos atrás, eles sempre falam dessa questão do ser humano na busca desse divino, na busca de harmonizar os seus pensamentos, as suas emoções dentro de si, para encontrar essa paz. Então, gente, quando a gente olha, né, para todos esses lugares que existiram muito antes de nós, fica mais, vamos dizer, pelo menos para mim, me dá uma sensação mais de humildade, de olhar o quanto que nós somos um grão de areia no meio desse universo. Então, às vezes a gente reclama muito, fica muito chateado de estar com alguma dificuldade que volta, né, na nossa vida, mas isso faz parte do desenvolvimento da alma humana na Terra. Então, as pessoas que viveram muito antes de nós também tinham como meta de vida de se trabalhar internamente para poder encontrar esse alinhamento, essa paz dentro de si. E essa paz acontece quando você consegue alinhar as questões do chakra básico, as questões de sobrevivência, quando você consegue equilibrar a questão da sexualidade, que é a reprodução, você poder gerar a vida, produzir, criar aquilo que você deseja. Quando você equilibra a região do seu plexo solar, que é o Manipura, que é você poder colocar o seu poder, a sua vontade, ter essa estruturação do eu bem firme em você, que consegue perceber esse limite do fora e do dentro, e mesmo assim você avança na direção da sua vida. Quando você se harmoniza no seu chakra cardíaco, no seu coração, aonde você consegue já não ficar tão preso nas dores, nos ressentimentos, nas dificuldades, e consegue se abrir para o novo, né? O laríngeo, quando você se expressa, a sua comunicação, o dom da palavra, a gente sabe que quando a gente coloca a palavra fica. A palavra é uma coisa que
que marca, uma coisa que fica quando você determina. Você pode decretar algo para a sua vida através da sua palavra. O frontal, o ajna, que é para você poder expandir essa consciência e não ficar tão preso nas suas confusões do seu dia a dia e conseguir olhar um pouco além a direção do seu caminho. E aqui, esse sétimo chakra, que é da glândula pineal, a percepção de que nós somos um grão de areia nesse universo. Então, esse movimento não é nada mais do que a gente já viveu há muitos anos. Então, a medicina convencional, ela não considera muito esse conhecimento. É importante ter noção disso, porque aqui eles descobriram o corpo como energia. Os indianos, eles conseguiram mapear todo o corpo humano, todo o trajeto dos órgãos, dos vasos, das veias, as nervações, tudo meditando, gente. Meditando e fazendo yoga. Então, a expansão dele, a capacidade de expansão, de perceber o seu ser como um ser planetário e um ser que tem várias frequências, pôde observar toda a estruturação do corpo humano. E isso, a medicina convencional, ela só considera o físico. Já as medicinas antigas conseguem perceber isso numa forma muito maior. Então, olhar para isso, eu não sei qual é a formação de alguns de vocês, às vezes pode ser uma mudança de paradigma, porque muitas pessoas encaram isso como algo espiritual, algo esotérico, e não é. É algo já bem estudado há muitos anos e hoje muito bem documentado para quem faz dentro da, vamos dizer, da área científica, quem trabalha com medicina informacional e vibracional ou terapias de som, isso já é muito bem documentado por vários médicos. E aqui é só para relembrar, né? Eu não vou repetir tudo que está aqui, porque está lá no da Branca de Neve. Cada chakra vai representar uma emoção que, se ela não é harmonizada, ela vai te levar para um outro lado. Então, vamos dizer, você chegou na Terra, você precisa ter a segurança, você precisa ter suas coisas básicas, você precisa de comer, né? Mas se você, de repente, tem a comida, tem o seu sustento, mas fica com muito medo de perder esse sustento, ou você, às vezes você pode ter muito dinheiro, mas tem muito medo de perder, fica apegado àquilo e não se permite desfrutar nem do dinheiro que você recebe. Você está com um chakra básico desequilibrado. Então, isso te impede você evoluir dentro de si mesmo. Então, por exemplo, aqui no umbilical, ele vai trabalhar as emoções mais primitivas. Então, na primeira aula, a gente falou que o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. A gente sente com o intestino, então a gente sente com a barriga. Quando algo nos ameaça, vem o quê? Um frio na barriga, não é isso? A primeira coisa é um frio na barriga, uma sensação de angústia, assim, mas que começa primeiro nessa barriga, porque são as nossas memórias mais primárias. Então, todos nós temos um animal, temos emoções instintivas, emoções animais dentro da gente, né? Que são as emoções que, se a gente não perceber, a gente acaba sendo dominado por essas emoções, como raiva, medo, tristeza, euforia. Então, agora, o trabalho interno é você perceber essas emoções e conseguindo dar um lugar para elas, porque nós também temos essa parte instintiva, mas temos a capacidade de poder perceber além para poder harmonizar. E aí a gente vai seguindo o plexo solar, com a questão do discernimento, o que é meu, o que é do outro. Será que eu estou projetando uma coisa que é meu no outro? Será que eu estou querendo que o outro corresponda a algo que eu desejo? Será que eu estou esperando do outro algo que eu poderia fazer por mim mesma? É muito comum isso nos relacionamentos. Você atribuir uma dificuldade do relacionamento, atribuir um mal-estar nessa relação, porque espera que o outro faça alguma coisa. O cardíaco, muito ligado a esse dar e receber, né? Então, muitas pessoas, às vezes, só dão
só dão, né? Estão lá sempre dispostas a dar, a fazer, a apoiar, mas quando vai receber é um desconforto enorme. E aí, muitas vezes, quando a gente vai olhar na sua história, é porque tem uma sensação de não merecimento. Eu não posso receber isso tudo. Eu não sou digno de receber isso tudo. Eu não mereço receber esse amor. Então, às vezes, você dá muito, mas você mesmo fecha a sua porta para o receber. Então, isso é muito comum. Por isso que o trabalho da mentira pessoal, todo o trabalho da mentira, independente de qual que é a sua mentira, ela pode estar numa frequência maior, numa desarmonia de um chakra. Mas o fato é que o equilíbrio dessa mentira pessoal é o equilíbrio do cardíaco. O trabalho do chakra cardíaco, de perceber esse fluxo da contração e da expansão, esse dar e receber, é o que harmoniza todos os outros chakras. Ele é a porta da comunhão entre o que está nos instintos mais inferiores para os mais superiores. Então, o laríngeo, né, ele pode ser uma pessoa que faz muita fofoca ou que come demais, ou ele pode usar a sua fala como uma esperança. Né? O frontal pode estar aprisionado nos seus pensamentos repetitivos com muitas crenças, mas ou ele pode te colocar num pensamento que seja um pensamento criador. E o coronário, ele acaba sendo um resultado disso tudo. Então, se você está com esses chakras mais ou menos harmonizados, você vai ter uma sensação de estar mais na criação da vida, uma sensação de que você está podendo criar, a vida está fluindo junto com você e você está sendo esse co-criador. Se você está com eles muito desarmonizado, você vai estar em sofrimento. Então é como se eu me percebo separado dentro do meu pensamento, dentro das minhas relações, ou dentro de um sentimento que é difícil. Então eu fico focado, eu fico com a energia focada para dentro de mim. Então, a olhar a saúde pela visão dos chakras também é olhar a parte da saúde física como a parte emocional. Então, gente, para poder harmonizar um chakra, existem muitas técnicas, né? Técnicas que fazem milhares de coisas. Assim, tem técnicas que trabalham, eu até fiz uma live sobre cura prânica, com uma instrutora de cura prânica, que ela fala nessa live sobre chakras, está lá no meu Insta. Existem muitas práticas de meditação, práticas físicas, tudo isso é importante e tudo isso ajuda. Mas a questão é que o que faz o meu chakra estagnar? Se o chakra é a parte mais energética do corpo, então ele ainda não está no físico, ainda não está na materialidade. Então, se ele se estagna muito, chega uma hora que vai dar um problema tão grande que o fluxo melhorar só a energia não vai adiantar. A doença vai virar bem física. Então, a gente precisa aprender a olhar nos vários níveis. Então, como a gente falou no primeiro encontro, algo que você não consegue mudar, não consegue, vamos dizer, prever o que vai acontecer, são as nossas emoções. As emoções, quando vêm, elas simplesmente invadem. Os pensamentos, quando vêm, eles simplesmente invadem. E se isso fica, se você vai permitindo cultivar isso dentro de você, isso vai estagnando ainda mais. Então, é muito importante, quando se fala de chakras, falar das emoções, porque eles estão no nível ainda muito sutil, onde os nossos sensores que estão captando se eu preciso me contrair ou se eu preciso me expandir, já vai dar informação para o nosso sistema nervoso para saber como que eu vou reagir. Então, eu posso reagir alimentando algo difícil ou eu posso reagir num processo de criação. E aí você pode escolher aquilo que for melhor para você para te tirar disso. Vou dar um exemplo. Eu atendi um paciente essa semana que ele tem uma questão de não poder se abrir para o amor. Ele acha um homem de mais ou menos 40 anos, a questão dele é que ele se foca no trabalho direto,
ele chega em casa, ele quase não fica com a família, então ele trouxe uma reclamação de não poder ficar com a família, de estar repetindo um padrão familiar, de ter culpa de deixar a família, mas quando a gente foi investigar a história dele, as crenças dele, e o registro dele quando pequeno era: eu não sou bom o suficiente para ter o amor das pessoas. Isso saiu da boca dele, gente. E aí ele falou assim: caramba, eu tô aqui, trouxe uma questão que eu tô dormindo mal, tô angustiado, tô tendo crise de depressão, porque eu não tô ficando com a minha família. Mas no fundo, quando eu fico com a minha família, eu quero me ausentar. Porque estar perto da minha família é muito doloroso. Então foi assim uma revelação para ele. E aí, a partir disso, ele até perguntou assim, falou assim: doutora, o que a gente pode fazer, né? Qual é o caminho que eu posso fazer? Então, a gente trabalhou muito bem o resgate da criança interior, ele liberou muitas questões no corpo dele, então ele pôde relaxar, pôde ressignificar aquilo ali. Eu falei: bem, vamos trazer isso para a prática. Porque quando a gente tem que mudar uma coisa, a gente tem que mudar na prática. E na prática é no nosso corpo físico. Não tem nada mais físico, mais prático do que o nosso corpo. Então, se para você a questão principal é não poder fazer contato e você quer estar em contato com a sua esposa, então a tua terapia vai ser ficar com a sua família. Eu não vou te prescrever para você fazer nada. Você vai ficar com a sua família e vai fazer aula de dança com a sua família. Né? Fazer aula de dança com a sua esposa. Então, e aí isso para ele, assim, então isso para ele foi assim: nossa, aula de dança eu acho que eu consigo fazer, porque aí eu tô na dança e aí eu consigo me envolver quando a gente tá junto e de repente na dança eu sinto que eu solto. Eu falei: então vai por esse caminho. Então, a dança pode ser o seu caminho nesse momento. E se você precisar, sentir que tem algo para trabalhar, aí volta, a gente trabalha, faz mais uma sessão, ou faz uma constelação familiar, mas busca o caminho que pode te conectar mais. Então, aí, nisso aqui, gente, depende do que você está precisando. Pode ser que no seu momento, pode ser uma massagem, fazer uma sequência de massagens para ancorar a energia do corpo. Vai depender de cada um. Então, não necessariamente é ficar só na terapia. É você identificar, observar e começar por um caminho para equilibrar. Porque lembra daquela roda do primeiro encontro? Quando você começa a harmonizar a roda, num ponto, o restante vai se harmonizando. Então, escolhe um ponto. Se é um exercício, se é na natureza fazer, escolhe um ponto.